Salve, salve, querido. Salve, salve, meus amores. Tudo bem? Tudo na paz? Vamos terminar a nossa parte 2 da nossa aula de razão e proporção. Hoje, trabalhando as questões que eu deixei com vocês, tá bom? Com muita calma, com muita atenção, com muita serenidade, para que a gente comece a entender a questão de razão. Se você pegar o trecho da minha última aula, onde nós falamos sobre razão, eu deixei claro a importância de você saber fazer a leitura da razão. Colocamos até algumas situações para vocês, não foi assim? Então é muito importante que na questão de razão você fique ligado no denominador, que é o consequente, e no numerador, que é o antecedente. Trabalhar com a parte de divisões proporcionais, que é muito comum nesse tipo de conteúdo. Razão é divisão. Só que razão é divisão de duas grandezas. Fica ligado e antenado nisso aí, tá bom? Então vamos começar com a questão 1 com muita calma, marcando aquela parte numérica, entrando na historinha do problema. A razão entre o número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuavam em certo órgão público. É 1/5. Preste atenção nessa primeira parte da leitura. Servidores recém-contratados para o número de servidores que já atuavam no órgão público. É 1/5. Ou seja, para cada 5 servidores que atuavam nesse órgão, um deles é recém-contratado. Essa é a leitura que a gente está fazendo da razão. Se contando todos esses servidores, tem-se ao todo 168 funcionários, então, a diferença entre o número de servidores que já atuavam no órgão e o número de servidores recém-contratados é. Vamos imaginar que você foi concursado e você chegou nesse órgão para trabalhar. Se você chegou, você é recém-contratado. Só que quando você chega lá, já tem uma galera que trabalha lá, ó, já atuava lá. Você é o novinho da história, não é isso? Você chegar, por exemplo, numa escola, passei no concurso público, fui lotado numa escola, cheguei para trabalhar, eu sou recém-contratado. Só que lá já tem vários professores que já atuavam lá, que já trabalham. É mais ou menos isso aí. Entre os recém-contratados e os que já estavam no órgão, ao todo nós temos 168 funcionários. Pronto. O total de funcionários, 168. E aí, ó, vamos lá, vamos pensar comigo. Como é que eu faço para descobrir os recém-contratados e os que já estavam lá? Soma as partes da razão. 1 mais 5 dá 6. Isso aqui representa a totalidade. E a totalidade aqui eu posso associar aos 168. Então, depois que você faz essa primeira parte, que é somar as razões, somar as partes das razões, o segundo passo é pegar o total, que é 168, e dividir por a somatória das partes, que é 6. Vamos lá comigo, devagarinho, com calma. 16 por 6 dá 2. 12 para 16, 4. 48 dá 8. Então, isso aí vai ser 28. Isso é o que nós chamamos de fator de proporcionalidade. E aí, o terceiro passo é descobrir os recém-contratados. Aí, os recém-contratados, eu tenho que olhar para cá, para a parte deles. Vou dar aqui a fonte, aqui, ó. Aqui é 1. Vocês estão observando? Aqui é 1, ó. Aí você pega 1 e multiplica pelo fator, que é 28. Então, recém-contratados, 28. Os que já estavam lá no órgão, que já estavam, né? A parte dele é 5. 5 vezes 28. Que vai dar quanto, gente? 140. Então, eu descobri os que já estavam lá, 140, e os recém-contratados, 28. Agora vamos para a pergunta que ele faz aqui, ó. Qual é a diferença entre eles? Olha que é a diferença. Então, o quarto passo, deixa
Deixa eu só tirar aqui um pouquinho o tio Fernando aqui da frente. É a diferença. 140 menos 28. Quanto é 140 tirando 28? 10 menos 8 dá 2. 3 menos 2 dá 1, fica 112. Então, gabarito, sem medo de ser feliz, é 112. Tudo bem? Eu fiz o jeito tradicional. Qual é o jeito tradicional, gente? Descobrir os dois conjuntos e subtrair. Eu tinha uma outra opção. Sabe qual a outra opção? Como ele está pedindo a diferença, a outra opção de fazer a questão seria essa. Ó. Quando o cara pede a diferença, vamos lá. Qual seria o outro modo? Você pegaria a diferença entre as partes da razão. Até 5 menos 1 dá 4. Aí você multiplicava direto por 28. Ia dar 112. É mais rápido, né? E você pulava essa etapa. Como ele pediu a diferença, eu fazia a diferença entre as partes e multiplicava por 28. Tudo bem? Então vamos recapitular. Primeiro ele deu a razão entre recém-contratados e quem já trabalhava no órgão, que é 1 para 5. Disse que o total de funcionários é 168. Qual foi a primeira parte que eu fiz? A primeira atuação. Qual foi a primeira medida? Pegar as partes da razão e somar. 1 mais 5 dá 6. Fechou comigo? Está aqui. Depois, pega o 168, que é o total, e divide pela totalidade, para achar o fator de proporcionalidade. E aí, os recém-contratados, 1 vezes 28, 5 vezes 28. E depois eu fiz a diferença. Tranquilo? Questão manjada, viu? Isso aqui é muito comum, esse tipo de questão. Dividir em partes proporcionais. Fechamos a primeira? Show de bola? Então vamos para a segunda. Em certa palestra, havia um total de 490 participantes. A totalidade de participantes na palestra era 490. Sabe-se que 2/7 dos participantes eram engenheiros. Assim, ao todo, quantos participantes não eram engenheiros? Isso é uma bem basiquinha. Eu preciso que você entenda a base para chegar na parte maior. Questão fácil. Eu tenho dois caminhos. Primeiro, achar os engenheiros. Quem são os engenheiros? 2/7. Tá aqui, ó. 2/7 do total de participantes. É 2/7 de 490. Bora para cima? 490 dividido por 7, eu simplifico aqui, ó. Dá quanto? 49 dá 7, dá 70. 70 vezes 2. Eu tenho 140 engenheiros. Só que a pergunta não é os engenheiros, é quem não é engenheiro, os não engenheiros. Fica 490 menos 140. 0, 5, 3. 350 não são engenheiros. E aí nós chegamos numa questão, no resultado de uma questão que é simples. E eu estou te dando essa saída, né? Isso que é a tradicional. Se você quisesse descobrir direto, era só você ler a razão. De 7, 2 pedaços são de engenheiros, concorda comigo? Se 2 pedaços são de engenheiros, quantos pedaços não são de engenheiros? 5 pedaços. Então, eu podia fazer isso direto, seria uma segunda saída. Os não engenheiros são 5/7. Então, 490 dividido por 7, que dá 70, vezes 5. Eu já encontrava direto os não engenheiros. Segunda maneira de fazer a mesma questão. Gabarito, letra C. Fechou? Guardou a ideia? Beleza? Show de bola. Vamos para cima. Terceira. Em duas contas, deixa eu mudar aqui a fonte para vocês. Em duas contas correntes, há ao todo R$ 58.500. Se em uma delas há a mais, o correspondente à quarta parte do que tem a outra. A conta maior tem quanto? São duas contas. Ele diz que em uma delas há a mais, o correspondente à quarta parte do que tem na outra.
A mais a quarta parte do que tem na outra. Se aqui tem x, essa aqui vai ter x mais um quarto de x. Essa aqui vai ter o que tem naquela mais quanto? Um quarto a mais. Olha só a ideia. Eu não sei quanto tem nas contas, mas sei que a maior delas tem a quarta parte a mais, ó. Ela tem a mais o correspondente à quarta parte do que tem na outra. Se aqui tem x, a maior tem o que tem lá mais um quarto dela. Se nós somarmos x mais x sobre 4, dá 58.500. Tudo é questão de interpretação, meus amores. Olha só. Em uma delas, a mais o correspondente à quarta parte do que tem a outra. Então, se essa aqui tem x, essa aqui vai ter o quê? A mais a quarta parte do que tem na outra. Beleza? Vai ter o que tem lá, mais a quarta parte. E aí, ó, x mais x, 2x. Mais x sobre 4, igual a 58.500. Se você encontrar o MMC aqui, dá 4, não é isso? 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 dividido por 4 dá 1, vezes x dá x. Isso aqui dá 58.500. 8x mais x dá 9x sobre 4. Quem pegou a primeira parte do nosso curso, lembra que eu falei muito nessa questão de você simplificar, né? Quando nós temos igualdade, eu posso simplificar na horizontal ou na vertical. Ó, se você pegar 5 mais 5 dá 10, 10 mais 8 dá 18. 18 é divisível por 9. Então, eu posso pegar 58.500 e dividir por 9. Dá de boa. 58 por 9 dá 6. 54 para 58, 45 dá 5. 6.500. 9 por 9 dá 1. Aqui dá 6.500. Meio pelos extremos. X é igual a 6.500 vezes 4. X é igual a 0, 0, 20 vão 2. 24 com 2, 26 mil. Então, a conta menor tem 26 mil. Só que ele não quer a conta menor, ele quer a conta o quê, gente? Maior. Aí você calcula um quarto dela. 26 mil dividido por 4. 26 por 4 dá 6. 24, 2, 20 dá 5. 6.500. Tá aí, né? 6.500. Então, é só você pegar 26 mil mais 6.500, que dá 32.500. Então, a conta maior tem quanto? 32.500. Resposta, a letra C. Show de bola? Beleza? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, né, gente? Porque tem uma parte da interpretação que se você fizer errado, já era. Então, a conta maior tem o que a conta menor tem, mais um quarto dela. Show? Belezinha? Tranquilidade total? Treinar, não é isso? Tem que treinar essa danada. Próximo. Olha o tamanho do texto dessa questão aí. Poxa, Fernandão, que maldade é essa? Não, maldade não. É porque a gente tem que começar a se habituar, gente, a ler. Os concursos públicos hoje não estão mais como, por exemplo, antes da pandemia. Recentemente, agora, domingo agora, teve o concurso do TRT, questões bem objetivas, questões com muita interpretação, com muita história, que se você não te tomar cuidado, você não consegue fazer, não. Então, quem é concurseiro, quem vai fazer concurso público, pode ser para Polícia Civil, para professor, pode ser para policial militar, pode ser para TRT, TRE. Gente, independente disso, a matemática, quando ela vem com raciocínio, ela vai ter que trazer questões que você precisa estar assimilando, lendo, praticando. Na verdade, bater aqui uma real para vocês, nós temos a preguiça de ler, certo? Então, a gente não pode colocar o quê? Empecilhos em cima disso. É encarar, estudar e fazer questão.
Vamos lá. As irmãs Bianca e Sofia estão jogando um jogo de cartas com um baralho que possui 10 cartas. Conforme as regras desse jogo, deve-se tirar 3 cartas desse baralho, memorizá-las e devolvê-las ao baralho. Tira 3 cartas, olha para elas, memoriza e devolve. Em seguida, deve-se escolher 3 novas cartas e anotar o número de cartas que vieram repetidas nesse grupo. Então, embaralha-se novamente o baralho. E a outra irmã repete o mesmo processo. Presta atenção no que ele está falando aí. Em seguida, deve-se escolher 3 novas cartas e anotar o número delas, que vieram repetidas nesse grupo. Então, embaralha-se novamente o baralho, e a outra irmã repete o mesmo processo. Quem tiver mais cartas repetidas, vence o jogo. Se as duas irmãs tirarem o mesmo número de cartas repetidas, o jogo termina empatado. Com base nessa situação hipotética, julgo o item. A razão entre o número de formas de não se tirar carta repetida e o número de formas de se tirarem 2 cartas repetidas é igual a 5 terços. E aí? A razão entre o número de formas de não se tirar nenhuma carta repetida e o número de formas de se tirar 2 cartas repetidas é 5 terços? São quantas cartas? 10. Cada irmã vai tirar quantas? 3. Imagina a irmã não tirando nenhuma carta repetida, tá? Então, quando ela tirar a primeira carta, ela tem 10 possibilidades. É ou não é? Ela pode tirar 10. Depois, se não é repetida, aqui tem que ser 9. E aqui tem que ser 8. Então, ela pode tirar aqui, ó, 720 maneiras sem tirar nenhuma carta repetida. Agora, o número de cartas repetidas forem 2, ó. Número de formas de se tirarem 2 cartas repetidas. E aí? 1, 2, 3. Se tirar 2 cartas repetidas, de quantas maneiras isso pode ocorrer? Bem, ela pode tirar bem aqui uma carta e bem aqui tirar a carta repetida, concorda comigo? Se ela for tirar a mesma carta, aqui se eu tiver 10 possibilidades, aqui eu vou ter uma. E aqui eu vou ter 9. Por que aqui só tem uma possibilidade? Que a carta que ela tirou aqui, ela tira aqui, ó. Se ela tirar, por exemplo, um 5, e aqui ela tem que tirar o 5, só tem uma possibilidade. Então aqui ela tem 90. Só que aqui, ó, eu estou tirando a repetida aqui e aqui, ó. Ela pode tirar a repetida bem aqui, ou então bem aqui, bem aqui. Existem quantas maneiras possíveis dela fazer essa articulação de tirar a carta repetida? Ela pode tirar repetida, repetida, não repetida. Pode tirar repetida, não repetida e repetida. A não repetida aqui e repetir essas duas. Tem 3 maneiras. Multiplica isso aqui por 3, dá 270. Então, não tirar cartas repetidas, 720. Tirar cartas 2 repetidas, 270. Simplifica, vem isso embora. Divide aqui por 27. Divide aqui por 27. Que dá 3 sobre 1. E aqui ele botou 5 sobre 3. Gabarito tá o que, gente? Errado. Show de bola? Então vamos lá. Razão do número de formas de não se tirar nenhuma carta repetida. 10, 9, 8, 720. E o número de formas de se tirar 2 cartas repetidas. Se ele tirar, aqui ele tem 10 possibilidades. Se ele tiver que repetir, a próxima é uma possibilidade, que é a mesma carta que ele tirou aqui. E depois 9, que ele não tem mais 10, que essa daqui não é repetida igual às outras. Então vai ficar 10 vezes 9, 90. Só que ele pode dar repetida, repetida, não repetida, repetida, repetida na terceira e não repetida na segunda, tirar uma normal e repetir as duas últimas. Para sair 2 repetidas, existem 3 maneiras. Aí você multiplica por 3, 270. Então vai ficar 720 por 270, 3 para 1. Aqui é 5 para 3. O gabarito está errado. Show de bola? Essa daí foi pancadas, né? Pancadas, né?
Questão bem trabalhosa, não é uma questão fácil, é questão nível Harvard. Uma questãozinha, claro, tem que ter uma que faça você pensar mais. Vamos para cima, vamos para a próxima. Pessoal, quando vocês estiverem com dúvidas nas questões, vão no meu privado e me perguntem, tá bom? Essa aula aqui é uma aula programada. Fechou? Vamos para cima. A razão entre as medidas da altura e do comprimento de uma bandeira é 0,6. Você pegar a altura pelo comprimento, 0,6. Eu vou botar H, porque a gente sabe que na matemática a altura a gente representa por H, né, gente? H. Se você transformar isso aqui num número, numa fração, a altura e o comprimento da bandeira é 6 para 10. Se o perímetro dessa bandeira é 4,8, essa bandeira ela tem um formato de um retângulo, né, gente? Porque a altura e o comprimento são diferentes. Comprimento, altura, comprimento, altura. O que é perímetro, gente? Lembrar, perímetro é a soma dos lados. Me ajuda. C mais C, 2C. H mais H, 2H. Isso aqui dá igual a quanto? 4,8. Ele quer saber quanto é que vale a sua altura. Aqui, se você olhar bem, você é esperto, você vai enxergar isso. Eu posso dividir toda a equação por 2, por conta desse 2 aqui, ó. Então, C mais H dá 2,4. Ou seja, se você pegar o comprimento e somar com a altura, dá 2,4. Então, lembra que eu fiz a primeira questão com você no mesmo esquema da primeira questão aí, ó. H para C é 6 para 10. E aqui eu vou te dar uma dica que vai te ajudar quando você for trabalhar e resolver as questões com razão. Quando essas partes aqui forem simplificáveis, simplifique antes de fazer a questão. Observe que esses dois números podem ser divididos por quem? Por 2. Então, aqui vai ficar quanto? 3 para 5. Em vez de trabalhar com 6 décimos, trabalha com 3 quintos, que é melhor. Aí vamos fazer aquela mesma técnica que eu fiz na primeira questão. Soma 3 mais 5, que dá quanto? 8. Então, 3 mais 5 dá 8. Depois, pega a soma de tudo, que é 2,4, e divide por 8. Vai dar 0,3. O que é que ele quer? A altura. Calcula essa altura. A altura está para 3, ó. Então, vai ficar 3 multiplicado por 0,3, que dá 0,9 metros. É metros? É metros, né? Só que nas alternativas não é em metros. É o que, pessoal? Decímetros. Então, multiplica por 10. Dentro de um metro tem 10 decímetros. Dentro de um metro tem 10 decímetros. Decímetro vem de 10. Então, aqui vai dar quanto? 9 decímetros. Gabarito, letra A. A quinta questão é parecida com a primeira, só que ele mexeu com geometria. Falou em perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Soma e depois descobre que C mais H dá 2,4. Isso aqui é a totalidade. Aí você faz a divisão proporcional. Show de bola? Tranquilidade total? Vamos para cima. Em uma empresa, a razão entre mulheres e homens, nessa ordem, é 3 para 1. Razão entre mulheres, cuidado, gente. Nessa ordem, na ordem que aparece, mulheres e homens, 3 para 1. Fica ligado, tá bom? Na ordem que aparece. Aí ele diz, se na empresa há, ele já deu a quantidade de mulheres, ele não deu a quantidade de pessoas, ele dá a quantidade de mulheres. Então, mulheres é 3, 3 está para 75. Associa, ó. 3 está para 75. Qual a quantidade de homens? A parte do homem é 1, eu não sei quanto é isso. Então, 1 está para X. Olha que coisa linda, olha a diferença da questão em relação à outra. Na outra questão, na anterior, ele dá a totalidade. Aqui ele deu só a parte.
que a quantidade de mulheres é 75. Então, vamos embora? 3 por 3 dá 1. 75 por 3 dá quanto, gente? 7 por 3 dá 2, 25, né? Meio pelos extremos. X é igual a 25 homens. Tranquilidade total, sem medo de ser feliz. Mais uma boazinha, né? Para dar uma suavizada depois das duas anteriores. Mas aí você tem que ficar atento. 75 aqui não é a totalidade, não. É a de mulheres. Então, você associa direto 3 para 75. Homem é 1 para X. 25 homens, letra D, o nosso gabaritaço. Questão de número 6. Show de bola? Próxima. Ao dividir 180 em partes proporcionais a 1, 3 e 5, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte. 1 para 3 para 5. Quanto vale a maior parte? É o mesmo esquema da questão 1. Eu quero dividir isso aqui proporcional a 1, 3 e 5. Então, qual é o primeiro passo? Diz aí para mim. Soma tudo isso. 1 mais 3 mais 5. Que dá quanto? 9. Então, lá. Soma 1 mais 3 mais 5. Que dá 9. Segundo passo. Pega a totalidade. Qual a totalidade? 180. Divide por 9. Dá quanto, gente? Aí eu acho o fator de proporcionalidade. Terceiro, ele quer saber a maior parte. A maior parte é aquela proporcional a 5, porque 5 é a maior. Então, pega 20 vezes 5, que dá 100. Olha como é fácil, já está mecanizado, não é isso? Vou dividir a totalidade proporcional às partes, soma tudo, divide o total pela soma das partes, depois procura o que ele quer. Não tem erro. Regra de sociedade, isso aí que a gente chama na matemática, tá bom? Dividir em partes proporcionais. Dividir em partes proporcionais. Show? Beleza? Tamo junto? Em um relatório sobre o número de acidentes leves no ambiente de trabalho, verificou-se que em 40 dias analisados, 16 deles tiveram um destes acidentes. Qual é a proporção de acidentes em relação aos dias de análise do relatório? Proporção é a razão entre a proporção de acidentes em relação aos dias de análise do relatório. Gente, 16 deles tiveram acidentes. Em relação aos dias, quais os dias analisados? 40. Morreu Maria Preá. 16 para 40. Tem essa resposta aqui? Não, mas tu pode simplificar? Pode. Dá para dividir por conta aqui, ó. Vamos lá por 8. Pode ser por 8? Vai logo direto. 16 por 8, 2. 40 por 8, 5. 2 para 5. Letra B, o nosso gabarito. Chegamos à nossa respostinha, respostinha, respostinha. Show de bola? Tranquilidade? Beleza. Uma certa quantia de dinheiro em reais foi dividida entre João, Marcos e Mateus. Cuidado. Aqui, gente, ele fala em partes o quê? Inversamente. Tudo que eu estou falando para vocês até agora é em partes diretas, é proporcional. Aqui apareceu essa ideia inversa. Eu coloquei essa questão de propósito porque ela é um pouco fora da curva. As bancas cobram e outras não. Mas como aqui é um curso de matemática, eu preciso deixar tudo, vocês alinhados com tudo que pode acontecer, fica ligado nessa ideia. Dividir o dinheiro em partes inversas. Quando é inversa, eles vão em caminho contrário, vão para caminhos contrários. O menor número da parte é o que vai ganhar mais. Então, são 3 pedaços. João, são 3 pessoas. Marcos, Mateus. Eu vou dividir inversamente proporcional a 3, a 2 e a 5. Ó, respectivamente, é na ordem que aparece. Ou seja, qual desses 3 números é o maior deles? É o de Mateus, vocês estão observando? Então, se esse aqui é o maior número e é inverso, é porque o Mateus vai receber a menor parte.
Quanto maior o número de Mateus, menos é o que ele vai receber. Vocês estão entendendo a ideia? Por isso que ele fala inversamente proporcional. Só que ele também disse assim: Marcos recebeu 10 mil reais a mais do que João. Qual o valor da quantia que foi dividida? Ele quer saber o total. Pessoal, primeira parte da questão. Toda vez que eu precisar dividir algo em partes inversas, você vai usar uma regrinha chamada regra do tapa. Eu só uso essa regra aqui, meus amores, quando a divisão for em partes inversas, tá bom? Você não vai encontrar essa regra nem em livro nenhum. Você vai encontrar essa regra comigo, tá? Eu estou te dando ela aqui em primeira mão. Para quem já sabe, show de bola. Para quem não sabe, vai aprender agora. A regra do tapa só é usada quando eu dividir em partes inversas. Como é que você vai fazer, ó? Pega teu caderno aí e anota João, Marcos e Mateus, tá bom? Olha pro teu caderno, bota esse esqueminha aqui, ó, no teu caderno aí agora. Você vai pegar a sua mão e vai colocar a sua mão em cima do 3, onde está o João. Bota a tua mão em cima do 3. Você vai tapar. Tapa o 3. Bota a mão em cima do 3. Quando você colocar a sua mão em cima do 3, ele vai se esconder, não vai? Ó. Tapou, multiplica o que sobrou. Então, você colocar a sua mãozinha aqui em cima do 3, vai sobrar o 2 e o 5. Aí você multiplica ele bem aqui do lado. 2 vezes 5 dá 10. É uma regrinha, tá? Faz a mesma coisa com o Marcos. Bota tua mão em cima do 2. Cobre o 2 aí com tua mão. Cobriu? Tapou. Multiplica o que sobrou. O 3 e o 5. E agora você faz, bota sua mão em cima do 5. Tapou. Multiplica o que sobra. 3 vezes 2. Quando você fizer isso, você vai trabalhar com esses números agora aqui, ó. O João para 10, o Marcos para 15, o Mateus para 6. E aí você vai matar a danada. O Marcos, cadê o Marcos? Esse cara aqui, ó. Recebeu 10 mil reais a mais do que João. Se o João recebeu X, o Marcos recebeu X mais 10 mil. Aí você não tem esses valores? Faz uma regra de 3. Ó. 10 está para X, 15 está para X mais 10 mil. E é só fazer a questão. Meio pelos extremos. 15 vezes X, 15x. 10 vezes X, 10x. 10 vezes 10, 100 mil. Passa o 10x para cá. 15x menos 10x igual a 100 mil. 5x é 100 mil. X é 100 mil dividido por 5. X é 20 mil. Então, o João, esse cara, recebeu X. O João recebeu 20 mil. Tá bom? O Marcos recebeu 10 mil a mais, recebeu 30 mil. Falta o Mateus. Quanto é que o Mateus recebeu? Vamos lá, ó. Pega o João, que é 10, tá para 20 mil. Que a parte é 20 mil, né? O Mateus é 6, tá para Y. Aí você pode fazer meio pelos extremos. 10y, não é isso? 20 mil vezes 6, 120 mil. Y vai ser quando corta 12 mil. Então, esse rapaz recebeu 12 mil. Mateus. Aí ele quer saber o total, a quantia total. Vamos lá? 20 com 30, 50 com 12, 62. Gabarito, letra A. Beleza? Show de bola? Regra do tapa. Volta o vídeo. Vê o passo a passo que você não erra. O esquema é sempre esse. Quando for, inverso. Só usa a regra do tapa quando for inverso. Próximo. O time de futebol amarelão, criado no final
1.363 derrotas e 1.517 empates. É correto afirmar que o número de vitórias, a razão entre o número de vitórias. Gente, está faltando bem que uma informação, tá? Tá. Deixa eu ver se eu tô com esse material aqui, para a gente não deixar passar batido. Tá faltando uma informação bem aí. Ó, tem uma parte aí que ficou quebrada aqui, ó, não existiu. Mas vocês estão com o material e eu vou ler aqui, ó. O time de futebol amarelão, criado no final da década de 40, obteve até o momento, em partidas oficiais e amistosos, 3.120 vitórias. Tem essa informação que não apareceu aí, tá? Teve 1.363 derrotas. E os empates, 1.517. Sabendo que é correto afirmar, ele quer saber a razão entre o número de vitórias e o total de partidas. O total de partidas é a soma disso tudo. Total de partidas que ele realizou. Vamos lá. 7, 3, 10. Vai um. 3 e 6, 9 e 1, 10. Vai um. 4 com 3, 7 e 5, 12. Vai um. 4 com 5 e 1, 6. A razão entre o número de vitórias. Vitórias é 3.120 e o total de partidas, 6.200. Cortei zero com zero. 312 para 620. Não tem isso, ó. Mas eu posso enxugar isso aqui, ó, dividindo tudo por 2, não posso? 3 dá 1, 2, sobra 1, 11, 5 dá 1, 156. 310. Divide por 2, continua por 2, devagarinho. 15 por 2 dá 7, 14, 1, 78. Aqui dá 1, sobra 1, 5, 152. Ainda dá por 2, não dá? Vamos lá, enxugar mais. 7 dá 3, 6, 1, 19, 39. 15 por 2 dá 7, 14, 1, 15, 76. Aí aqui não tem para onde correr, tu tem que dividir 39 por 76. Que a questão está toda, ó, em forma de decimal. 39 por 76 você vai fazer aí, tá? Dá 0,5. 0,51. Dá aproximadamente 0,52. Questão pequenininha, mas chata, né? Que você vai trabalhar com o quê? Com divisão. Letra D, o nosso gabarito. Show de bola? Belezinha? Tranquilidade total? Então tá mais ou menos aí a nossa segunda parte para somar com a parte teórica, tá? E nós fechamos o nosso segundo bloco de aula. Na próxima semana nós retornamos no nosso horário normal, segunda-feira, tá, gente? Segunda-feira normal, para a gente poder trabalhar a nossa terceira etapa e já estamos já próximo de findar o nosso curso, tá? E vai ter o nosso simulado. Então, pega esse material, refaz, assiste a aula, trabalha, certo? Para poder a gente não deixar de perder essas informaçõezinhas na mente. Ah, eu só vou assistir hoje, acabou? Não, a aula está para você aí disponível, tá bom? Show? Beleza, gente? Pois brigadão por tudo, um abraço, fica com Deus. Segunda-feira retornamos ao vivaço com vocês, tá bom? Qualquer dúvida me chama no PV. Beijo, fica com Deus. Valeu!